Seja muito bem-vindo a mais um Empreenda Vale na TV e hoje você vai ver. No quadro Eu Faço a Diferença, tivemos um bate-papo com Francisco Destino. Ele é angolano e estará no próximo Empreenda Vale. No quadro Conte a Sua História, você vai ver a história de Valdecir e Silvia, da Multicard Identificações. E no quadro Devocional do Empreendedor, Luzia Costa traz mais uma mensagem de Deus para você, empreendedor. Este programa está imperdível, não saia daí! Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Sobrancelhas, a Demicon, V4 Company, Atos Filmes e também esse local onde nós estamos gravando mais um Empreenda Vale, que é a Agility Group. Escritórios exclusivos para você e para o seu time ter uma experiência única. Você já parou para pensar como algumas pessoas têm altíssimos resultados enquanto outras continuam caminhando da mesma forma? Dentro do Empreenda Vale você vai entender 3 fatores que fazem as pessoas terem mais resultados. O primeiro deles é: as pessoas de sucesso têm ferramentas que elas utilizam nos seus negócios. Você vai aprender com Flávio Augusto, Camila Farani, Carlos Bush, Carla Sane, entre outros grandes nomes do empreendedorismo nacional, quais são as ferramentas que eles utilizam em seus negócios. O segundo é: você fará network de altíssimo nível. Os grandes da nossa região, as pessoas que buscam conhecimento e melhoria contínua, estarão nesse evento e, é claro, você tem que estar nele também. E o terceiro, é claro que todo movimento de mercado gera uma tendência. E a minha pergunta é: você conhece a tendência de 2023? Os grandes sabem dessa tendência e eles passarão tudo para você no próximo Empreenda Vale. Esteja no próximo Empreenda Vale, fará total diferença para o seu negócio e para a sua vida pessoal. Lembrando que é dias 11 e 12 de março e você consegue adquirir o teu convite pelo QR Code que está na tela ou através da rede social @empreendavale. E no quadro Eu Faço a Diferença, tivemos um bate-papo com um angolano chamado Francisco Destino. O bate-papo foi simplesmente sensacional. Francisco é um baita entendedor da mentalidade humana e vai explicar tudo para você agora. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Eu Faço a Diferença e hoje temos a honra de receber Francisco Destino, ele que é angolano e tem trabalhado aí sua carreira um pouco mais forte no Brasil, fazendo a diferença um pouco do que ele já faz aí na Angola. Então gostaria de chamá-lo aqui para o nosso programa. Olá, Abel, tudo bem? É muita honra para mim estar aqui no vosso programa. Agradeço imenso pela oportunidade que me concedem de estar aqui convosco e falar e interagir com o pessoal em torno daquilo que é a minha vida, a minha carreira e tudo quanto tenho feito em volta ao mundo. E antes eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Eu sei que você tem uma história de vida aí de muita superação e as pessoas que estão nos assistindo muitas vezes buscam histórias como essa para projetar aí a próxima mudança de suas vidas, né? Uau, na verdade, todos nós temos um destino. Eu, tal como qualquer uma outra pessoa, passei por variedíssimas etapas da vida. Eu cresci num bairro em que fomos basicamente esquecidos, não é? Inicialmente eu não tinha noção de quem eu era, cresci depressivo, com medo de falar, cresci desprezado, cresci uma criança que tinha todo tipo de características para ser um perdulário. E eu vi muitas vezes de pessoas muito próximas a mim que eu não conseguiria ser ninguém nem nada na vida porque eu era burro, porque eu era limitado, não é? O bairro em que eu cresci, o que nós tínhamos mais eram montes de lixos, não é? Porque não havia saneamento básico, não havia essas condições básicas para as pessoas viverem condignamente. E atrás da casa em que eu vivia era um paiol de armas. E os paiolos normalmente elas são protegidas com minas à volta. E a mina estava na parte de fora do paiol. E a parte de fora do paiol é o lugar em que nós passávamos todos os dias para irmos à escola, para irmos num lugar qualquer. Então, um passo ao lado falso, um passo à frente falso, cara, você acionou a mina e acabou a tua vida. Então, eu cresci com esta consciência, até que perdi uma amiga minha com quem eu muito falava e com quem me entendia, chamava-se Carol. Eu no banho, ela aciona a mina
e uma das mãos cai ali no quintal onde eu tomava banho. E sabe, quando a gente ouvia o acionar da mina, todas as famílias, os pais, todos iam atrás, não é? A questionar quem é, será que não é meu filho, será que não é um parente meu? E nesse dia, pela minha desgraça, foi de facto a Carol que mais me ouvia, que era a pessoa que me entendia. A partir daquele momento eu precisei rapidamente encontrar um lugar que eu pudesse me encontrar, que eu pudesse falar, que eu pudesse me entender na azáfama daquela tristeza toda, daquela ansiedade, daquela depressão toda. Eu coloquei uma jante de motas e fiz umas meias e trapos, fiz uma bolazita de basquetebol com trapos, não é? Fui experimentando aquilo, fui ganhando paixão, mas o grande objetivo daquilo era encontrar algo que eu pudesse passar algum tempo de qualidade, porque não havia, não existia mais. Então fui ganhando paixão pelo basquetebol e ganhei habilidade, treinei as minhas habilidades. 2 anos depois tornei-me um jogador bom. Era muito novo ainda, tinha 15, 16 anos, e quando aparece uma oportunidade de ir para a Europa, alguém, um português, apareceu, gostou tanto de mim, de me ver a jogar na rua, e disse: olha, quero levar-te para a Europa e eu dou-te a oportunidade de tu estudares, jogares, vais dormir numa casa, tens alimentação, só não tens dinheiro para pagar. E eu, fechou, show, vamos. E ali, de facto, começou a virada da minha vida, e aí eu encontrei as 3 regras do sucesso, porque quando eu saio do desporto, depois de ter aprendido aquelas ferramentas todas na universidade, licenciei-me, graduei-me e tudo, eu percebi que eu precisava ajudar algumas pessoas que estavam lá atrás. Fui perdendo muitos amigos de infância por causa do álcool, mas aqueles que cresceram comigo, todos eles, uns morreram, outros estão presos, não é? Porque não tiveram a oportunidade que tive, e eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas, eu preciso deixar algum legado às pessoas à minha volta, mas antes de tudo eu tenho que ser uma referência. O que eu vou dizer às pessoas, eu tenho que sentir em mim, e as pessoas têm que ver isto em mim. E eu comecei a trabalhar as minhas habilidades para me tornar um bom servidor. E esta, para mim, foi uma das grandes chaves que tive sobre a prosperidade. Para eu prosperar, eu entendi que tinha que ser um bom servidor, tinha que servir um número maior de pessoas. Então, o que é que eu fiz? Fui aprimorando as minhas competências para que o produto do meu serviço fosse de facto de qualidade e que pudesse de facto impactar a vida das pessoas de uma maneira mais positiva, de formas a que eles pudessem ter resultados palpáveis naquilo que eles faziam. Eu lapidei a minha história porque eu entendi que eu era um diamante bruto. E uma das coisas que mais lapida um diamante bruto, não sei se as pessoas sabem, mas o diamante só pode ser lapidado com outro diamante igual, as fricções. Então eu entendi a importância do relacionamento. Cara, a minha vida aí começou a mudar rapidamente. E eu, peraí, é importante eu me relacionar com as pessoas, fazer networking, conhecer as pessoas, mas eu não tenho uma ferramenta fundamental. Eu não consigo me comunicar. Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha medo de expressar uma palavra porque de onde eu vim, nós tínhamos de estar calados, porque se tu falasses, tu sofrias uma represália. Então, uma das grandes ferramentas que eu comecei a trabalhar neste tempo foi exatamente a minha capacidade de me comunicar. Eu tive que perder horas e horas a ler, horas e horas a fazer resumos para eu entender. E esse processo todo deu-me um know-how incomensurável, deu-me uma inteligência emocional muito forte, deu-me bagagens que consegue me pôr hoje em dia frente a frente com grandes players, sem qualquer tipo de medo de deixar perder alguma coisa, entende? Portanto, o que eu aprendo com tudo isso é que quanto mais tempo eu passei a investir no aprimoramento das minhas competências, naquilo que eu não conseguia fazer, cara, mais habilidades eu tinha para dar respostas àqueles que me procuravam. Bom, a história do Francisco é uma história realmente inspiradora. Saber que aquela realidade que ele viveu na infância, ele conseguiu mudá-la por completo e hoje essa missão de trazer conhecimento aí ao redor do mundo. E nós vamos ter o privilégio, eu diria, de tê-lo aqui dentro do Empreenda Vale, dia 12, na mesma data que Flávio Augusto, Francisco Destino vai estar com a gente. Eu queria saber qual é a sua expectativa, irmão, para esse mega evento. Você estará conosco. Uau, eu estou expectante, sabe? Estou expectante, estou. Já comecei a contar os dias, acho que já estou em sofrimento, porque ainda faltam pelo menos para ir mais de 120 dias, cara, é muito. Mais do que um evento de palestras, eu acredito que será um evento de partilha e troca de conhecimentos e experiências de vidas, porque a minha vida pode ser impactada pela história de alguém e a minha história pode impactar a vida de alguém. Então, é nessa troca de reciprocidade, nessa troca de relações, que a gente vai nos lapidando, porque somos diamantes, só nos lapidamos
com pessoas iguais a nós, não é? Tenho a certeza que vai ser um dia fantástico. Sem dúvida nenhuma. Olha, pessoal, se preparem. O evento dia 11 e 12, estamos preparando esse card de palestrante com o maior carinho. E sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que a história do Francisco será uma das histórias que impactarão positivamente sua vida. Um abraço e a gente volta já já. Sem dúvida nenhuma, o Francisco tem feito muita diferença em seu país. E a minha pergunta para você é: você tem feito a diferença na sua vida e nos seus negócios? E o Francisco estará conosco no dia 12 de março no Empreenda Vale, compartilhando todo o seu conhecimento e como ele tem feito todo esse trabalho de auxílio na mudança de mentalidade dos seus conterrâneos em seu país. Você não pode perder. E agora vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí, o Empreenda Vale volta já já. Fala pessoal, Abílio da Mata aqui para te contar uma novidade. Nosso evento cresceu muito e nós já temos uma nova data para o Empreenda Vale do ano que vem. Nos dias 11 e 12 de março acontecerá a terceira edição do Empreenda Vale. Nessa edição teremos um número recorde de palestrantes. Serão no total 26 oradores que irão se dividir entre palestras e painéis de debate. Neste espaço, criaremos um ambiente coberto, onde 70 empresas poderão expor seus produtos e serviços, gerando mais valor para sua marca e relacionamento com possíveis parceiros e clientes. Aqui teremos uma experiência gastronômica, com várias opções de food tour e entretenimento através de música ao vivo. Um outro ponto importante é que no mês de março comemoramos o Mês das Mulheres. E dentro do Empreenda Vale, o período da manhã será todo dedicado a vocês, feito por mulheres, para mulheres, com conteúdo especial para vocês. Já no período da tarde, ambos os dias, teremos trilhas de conteúdo para todos os tipos de empreendedores, com palestras com grandes nomes do empreendedorismo nacional. Vem aí o maior evento de empreendedorismo do Vale do Paraíba, Empreenda Vale 2023. Você sabia que a Ademicon é uma das maiores administradoras de consórcio do Brasil? Pare de deixar os seus sonhos para depois. Com a Ademicon você realiza os seus sonhos com dia e hora marcada. Entre em contato com um de nossos especialistas. Já pensou em fortalecer sua marca e estar entre as grandes marcas do mercado no maior evento de empreendedorismo do Vale do Paraíba? É isso mesmo, você pode ser patrocinador do Empreenda Vale, colocar tua marca ao lado de grandes marcas, expor mais o seu negócio e com isso escalar ainda mais os teus resultados. Entre em contato com a gente pelo QR Code na tela. Nosso time vai trabalhar para que você consiga ter o máximo de resultado dentro do maior evento de empreendedorismo do Vale do Paraíba. Nos vemos lá! Estamos de volta com o Empreenda Vale na TV e não deixe de visitar as nossas redes sociais, no Instagram @empreendavale e no YouTube Empreenda Vale. Lá você vai encontrar muitos conteúdos de empreendedorismo que eu tenho certeza que farão a diferença para você e para o seu negócio. E no quadro Conte a Sua História de hoje, você vai conhecer a história de Valdecir e Silvia. São fundadores e proprietários da Multicard Identificações. Tenho certeza que essa história vai te inspirar a fazer cada vez melhor dentro do seu negócio. Eu sou Valdecir Faria, diretor comercial. Estou aqui no quadro Conte Sua História do Empreenda Vale. Eu sou a Silvia Marley, sou diretora financeira de processos e vim contar a história da Multicard Identificações e Controles de Acesso. Nossa história começa com um namoro de 10 anos, de muitos desafios, muito empenho. A gente trabalhava bastante, cada um na sua área, e a gente tinha um objetivo de casar
porém nós só iríamos casar se a gente tivesse uma casa própria. Então nós conseguimos conquistar, depois de 10 anos, uma pequena casa na cidade de Jacareí e começamos a viver, casamos e construímos o nosso primeiro sonho. Eu vi o Valdecir trabalhando num segmento, né, de identificação e controle de acesso, e ele era muito dedicado, tinha muitos resultados, extremamente competente, e foi quando eu falei, poxa, esse pode ser o nosso sonho, e por que não construir esse sonho? Então nós conversamos e então decidimos que a única maneira de construí-lo era vendendo a nossa casa. Abrimos mão dessa casa, não foi fácil, foi difícil. Eu me lembro que eu saí chorando da casa, mas a gente decidiu que nós íamos vencer. Então, após a gente ter vendido nossa casa, a gente começando na empresa, um dos princípios que a gente tinha era começar a empresa, mas da forma correta, com muita ética e uma carteira nova, não sendo prospectando o cliente da empresa que eu já trabalhava, né? Eu tive que visitar muito porta a porta de empresa para estar ganhando os clientes novos, né? Com essa parte financeira, a gente comprou aí um maquinário para estar fazendo a impressão dos cartões, computadores, contratou um colaborador, né? E o negócio foi dando certo, e 1 ano e meio depois a gente já estava comprando a sala do lado, né? E sendo reconhecido também aqui no Vale do Paraíba, já no ramo de identificação. A Multicard deu tão certo que, com esse crescimento, nós achamos que ela podia expandir mais em questão de maquinários e nós resolvemos, então, comprar uma casa maior. A princípio, queríamos alugar, mas a gente conseguiu negociar e compramos uma casa maior, que tinha um galpão, e deu tão certo e a gente foi expandindo e aumentando a quantidade de colaboradores, vendendo em mais regiões daqui no Vale do Paraíba. Então, durante a pandemia, a gente enfrentou algumas dificuldades, até mesmo chegamos a fechar. Mas com a necessidade de alguns segmentos, como a área de saúde, vigilância, tratamento de água, eles pediram para a gente voltar, porque eles tinham necessidade da identificação. Então a gente voltou e viu que o cartão ele não é somente um pedaço de plástico que identifica o colaborador. Ele é onde traz o empoderamento da marca, ele faz o empoderamento do colaborador, o pertencimento do colaborador junto da empresa. Em meio a tanta tristeza, solidão que teve durante essa parte da pandemia, nós tivemos a ideia de montar uma campanha junto aos hospitais aqui da cidade de São José dos Campos, chamado Por Trás das Máscaras. O médico, ele usava uma credencial com a foto dele, porque ele sempre estava vestido com aquelas roupas brancas e o paciente nem sempre sabia com quem estava lidando. Seguindo essa mesma linha de humanização do nosso produto, nós percebemos que as credenciais que hoje nós fornecemos para palestrantes ou para feiras, ela também tinha um valor maior agregado. Então, nós começamos a também pensar diferente. Então, para quem contrata, né, o nosso cliente que contrata, ela é apenas uma identificação, um protocolo de trabalho. Mas para quem participa desse evento, ele pode ser um grande investimento num curso, num MBA ou numa palestra, pode ser um show que aquela pessoa sempre quis participar. Então, a gente hoje trata as nossas credenciais não só como mero cartão para identificação, mas sim como medalhas do conhecimento, medalhas de sonhos para quem vai nesses eventos. Um grande passo que a Multicard deu esse ano também, em 2022, foi participar da primeira feira, né, de empresários e como patrocinador e também expondo o Empreenda Vale, uma feira que tem um grande projeto, né, que tem uma visão de negócio muito legal. Nós fizemos vários networks e para 2023 nós também já vamos participar, acompanhando a Empreenda Vale nessa nova jornada aí, que é um projeto bastante grandioso e promissor. Hoje a Multicard tem 10 colaboradores, nós somos uma fábrica de fabricação de cartão
onde a gente já atende nível nacional, e a gente não para por aí, porque a gente está buscando sempre novas tecnologias para estar ampliando o segmento. Para você que quer fazer história na vida dos seus colaboradores, na história da sua empresa, deixando o seu ambiente de trabalho mais organizado, mais seguro, o seu evento que fique guardado na história também, ele possa levar para sua casa e pendurar como uma medalha, chame a gente pelo e-mail, pelas redes sociais, né, @multicard identificações, e venha fazer um orçamento com a gente, venha conhecer o nosso trabalho, você sempre será muito bem-vindo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na história do Valdecir e da Silvia foi que esse casal colocou algo em comum que eles deveriam fazer. E a história da Multicard mostra que um casal que trabalha unido vence unido. E você, tem apoiado o teu parceiro ou tem se colocado contrário às ideias dele de transformar um negócio em algo que faça relevância não só na vida da sua família, mas na vida de outras pessoas? Eu tenho certeza que a união de vocês vai fazer com que algo grande aconteça. Pense nisso. E no Devocional do Empreendedor de hoje, Luzia Costa, que é uma referência do empreendedorismo internacional, traz para nós, como sempre, uma reflexão da Palavra de Deus com relação ao empreendedorismo. Está realmente imperdível. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Devocional do Empreendedor. E hoje nós vamos falar sobre prioridades. Um profeta que percebeu que seu povo estava vivendo numa situação de escassez terrível e entendeu que eles estavam com suas prioridades equivocadas. Ageu conta que os exilados, quando chegaram, começaram a construir o templo para o Senhor. Apesar de se ouvir falar pouco sobre Ageu, é um dos profetas mais bem-sucedidos contados na Bíblia. O livro de Ageu tem 2 capítulos só. Então é muito interessante você fazer um estudo desse texto. Ele conta que esses exilados começaram a construir o templo para o Senhor. Mas com a correria do dia a dia, os afazeres e todas as tribulações, eles foram deixando esses compromissos de lado. Foram dando prioridades para o seu dia a dia, para a vida que eles levavam. Correria, trabalho. E de repente os anos foram se passando. E 18 anos depois, eles perceberam que esse povo estava vivendo uma situação de escassez. Tudo que eles construíam não prosperava. Tudo que eles faziam não ia para frente. E aí, Ageu fala o seguinte: veja o que vocês têm feito com o templo do Senhor. Quais têm sido as prioridades do Senhor? Eu vou trazer vocês para o texto para a gente poder entender melhor desse assunto que eu estou falando, como Ageu agia ali. O texto está em Ageu, vou a partir do capítulo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Ou seja, o povo falava, ainda não é tempo de servir a Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio de um profeta chamado Ageu. E Ageu, ele repreende o povo dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Sabemos que nós somos templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo. Nós estamos falando só de casa física. E aqui Deus está falando, será realmente que é tempo de ficar construindo tudo que você está fazendo e não se preocupar com você mesmo, não se preocupar com a sua casa, não se preocupar com o templo do Espírito Santo? Será que você não vai ter problema com isso? E aí ele continua. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos o levaram. 18 anos depois, o povo começa a sofrer as consequências das suas prioridades equivocadas. Distorce o que é a prioridade, começa a sofrer. Além da escassez, estão vivendo um monte de coisa ali. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Trabalhava e não conseguiam colher o fruto. Vocês comem, mas não se fartam. Tem sempre fome de alguma coisa. Eu preciso construir algo mais. Preciso fazer alguma coisa. Preciso construir uma casa, preciso ter bens, preciso ganhar mais. Depois eu caso, depois eu construo família.
prioridades equivocadas. Preocupa-se com os bens materiais e deixa de buscar o que realmente faz sentido para Deus. Família, amor, cuidar de si próprio, oração, a palavra de Deus. E aí ele vem, tem sede, bebem e não se satisfazem, veste-se, mas não se aquece, recebe o salário e coloca numa bolsa furada. Você se identifica com isso? Recebe o salário e coloca numa bolsa furada. A gente vê as pessoas trabalharem tanto, quando chega no final do mês, pega o dinheiro, já acabou, vai tudo em conta. Porque se preocupa mais em trabalhar para ganhar o dinheiro do que aprender a fazer gestão financeira. Se preocupa mais em construir casas, em comprar casas, do que construir a família. Se preocupa muito mais em estar no meio de pessoas do que estar com o Senhor. Negligência espiritual. Cada vez mais as pessoas têm negligenciado sua vida espiritual. Negligenciado experiência, momentos com Deus. Negligenciado estar em casa com a sua família. Tem deixado de ensinar seus filhos e passado a responsabilidade para a escola. Deixa de educar achando que a responsabilidade é da escola. Deixa de cuidar do casamento, porque eu acho que o meu esposo ou minha esposa tem a obrigação de saber o que eu quero. Quais têm sido suas prioridades? Porque daí quando você chega na sua empresa, você vai achar que empreender é fazer com que as coisas aconteçam para eu ganhar dinheiro e comprar algo. E não tem a ver. Aqui o povo deixou as coisas de Deus de lado para correr atrás das coisas que eram benefício próprio. Se eu deixar as coisas de Deus, e as coisas de Deus não tem a ver só com a igreja, tem a ver com a minha casa, com a minha família, com todas as responsabilidades que o Senhor tem para a minha vida. Se eu deixar as coisas de lado para empreender, para correr atrás de coisas, eu não vou conseguir prosperar. Por isso que nós estamos vivendo essa geração de empreendedores frustrados, porque tem negligenciado, trocado suas prioridades. Suas prioridades têm sido seus negócios, suas prioridades têm sido ganhar dinheiro, enquanto suas prioridades têm que ser cuidar de pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é empreender, isso é sua prioridade. Fazer através de você o agir de Deus na vida das pessoas. As pessoas não querem mais comprar algo, as pessoas não querem mais o negócio pronto, as pessoas querem ser cuidadas. As pessoas querem ser conectadas com algo que elas estão sedentas, que é o amor de Deus. E como eu falo sempre, o seu negócio é o seu ministério, a sua casa é o seu ministério. Como você tem exercido o seu papel aqui, o que Deus tem dado nas suas mãos. Como você tem direcionado a sua equipe, o seu povo. Você tem feito, você tem se preocupado com a casa de Deus, que é você? Você está bem para cuidar das pessoas? Você está cuidando das pessoas sem estar pronto. Você está cuidando das pessoas com uma ferida aberta, com uma lacuna aqui dentro. Cuide de você, cuide da casa de Deus, do templo do Espírito Santo. É de você, é através de você. E aí sim você vai derramar. Não é dar para receber, mas é se encher para transbordar. A graça, ela transborda. E quando eu encho da presença de Deus, eu encho de conhecimento, eu vou transbordando, eu vou derramando isso na vida das pessoas. Isso é empreender. As coisas vão acontecendo. Eu começo a prosperar, eu saio da escassez. Esse povo vivia numa escassez. Estava tudo equivocado. Como que você está hoje? Como que está a sua empresa? Como que está a sua casa? Como que está seu dia a dia? Como estão as suas prioridades? Fica com essa pergunta. Como estão as suas prioridades? Ou você tem negligenciado a sua vida com Deus, assim como esse povo fez aqui? Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Para mais conteúdos como esse, acesse minhas redes sociais, @LuciaCosta. Lá também vai ter o link do Devocional do Empreendedor. E não se esqueça, sua casa, sua empresa é o seu ministério. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Sem dúvida nenhuma, uma mensagem como essa, colocada em prática, fará toda a diferença na tua vida e nos teus negócios. E nós já escalamos a seleção do Empreenda Vale e queremos trazer alguns nomes para vocês. Marcelo Bianchini, Tati De Angela, Francisco Destino, Carlos Bush, Luzia Costa, Daniel Lipper, Carla Sarne, Edmilson Moraes, Camila Farani, Flávio Augusto, eu, Abílio da Mata e muito mais. No maior evento de empreendedorismo do Vale do Paraíba. Olhando para esses nomes, você já pode ter a certeza que os resultados virão caso você esteja nesse evento. Te vejo lá, hein?